Em 18h52, o Radar está de volta. Pedimos desculpa à nossa audiência por uma pequena falha técnica. Estamos aqui com o Thiago Soares, ele que é pré-candidato do PT ao cargo de vereador. Ele estava se apresentando, então passar a palavra para ele. Thiago, mais uma vez, seja bem-vindo. Fique à vontade. Eu que agradeço, André, né? Estava falando da alegria retomar, né? Estar presente nessa tribuna, né? O Pedro Notaro, quando eu era jovem, abriu muitas vezes esse espaço para vir falar de manifestação, para vir falar depois que nós fazia na prefeitura. Então, estou à disposição, né? Tenho 39 anos, iniciei minha militância política com 14 anos de idade, né? Primeiro no movimento estudantil, organizando o Grêmio, depois fui para a universidade, organizando o centro acadêmico. Sou formado em História, né, com especialização em Gestão em Políticas Públicas, e ao decorrer, né, dessa história, conheci a luta antirracista do movimento negro, né, a luta da juventude por políticas públicas, depois a educação sempre foi o norte, né, dos meus passos, né, e agora estou nessa nova tarefa, né, me concedida por um coletivo de amigos, amigas, companheiros e companheiras, né, de ser uma voz, né, daqueles que têm dificuldade de atingir o serviço público na Câmara Municipal. E estou muito animado, muito disposto, e estou aqui, meu amigo. O que você precisar perguntar, estou à disposição. Então vamos lá, 18h53, dois rápidos recados. O primeiro, na verdade, é um convite, até por uma questão de isonomia. Nós vamos ter uma entrevista aqui com o Thiago com o mesmo tempo que tivemos com o convidado anterior, claro. O Radar de Notícias é um programa democrático que deixa o espaço para todos os nossos convidados. Então, como vocês sabem, inicialmente o nosso tempo na TV vai até às 19 horas, portanto, a partir das 7 horas da noite, você que nos acompanha pela TV Guarulhos, venha para o YouTube, para o Facebook ou pelo Instagram. Nos acompanhe e prestigie a entrevista com o Thiago Soares. Não esqueça de deixar o seu like. Estamos nesse momento com 96 likes. Mais um programa muito bem, com um engajamento muito bacana da nossa audiência, depois de um programa histórico que foi o de ontem. Se você gosta do Thiago, apoie o Thiago, quer levar as ideias e as propostas do Thiago para mais pessoas, deixe o seu like, isso é muito importante para o alcance do Radar de Notícias crescer cada vez mais. Thiago, eu quero começar, na verdade, você fez uma breve apresentação e deixou ali um gancho para eu te perguntar, né? Você falou que representa um coletivo, o Firmino nos lembra, quem vai pagar o café, ele apostou que chegaríamos em 80 likes, nosso comercial vai tomar uma providência, viu, Firmino? Fique tranquilo. Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais a importância de você ser um candidato, até pensando em caso seja eleito, qual a importância de ter o Thiago Soares eleito para a cidade de Guarulhos? Eu acredito, André, primeiro assim, né? Estou na política por missão, né? Eu comecei na política, como eu falei, muito jovem, né? Lutando para melhorar a merenda da escola, depois foi para somar junto com os professores por reivindicação salarial, reivindicação de um ambiente de trabalho que tenha condições mínimas para você poder desenvolver sua capacidade. Então, para mim, a política não é uma carreira, não é uma profissão. Profissão eu tenho, eu sou professor de história. Para mim, a política é uma forma que eu tenho, um instrumento para transformar vidas. E é isso que move a nossa pré-candidatura, né? De querer não deixar de acreditar que é possível transformar essa sociedade, em crer que é possível, né, ter esperança que uma sociedade melhor é possível surgir. Então, ser pré-candidato a vereador aqui em Guarulhos, primeiro é uma honra. Eu sou dessa cidade, sou criado nessa cidade, nasci nessa cidade, mas ao mesmo tempo as pessoas também encontram problemas na cidade. E eu não sou aquele só de apontar o problema, eu também gosto de apresentar a solução. Então, eu estava hoje no período da tarde fazendo algumas visitas, né, aqui no Vale dos Machado, conversando com as moradoras, os moradores, e cada pessoa traz um problema. É no posto de saúde, na UBS, que falta remédio, que não tem a quantidade de médicos necessário, a demora para você fazer uma consulta. E eu pergunto, você que está me assistindo, e não esquece de clicar aí, hein, gente? Quem deveria estar fiscalizando o Poder Executivo Municipal? Não seria o vereador, a vereadora? Perfeito. E um detalhe que eu escuto muito, viu, André? Quando você vai numa região da cidade, vou no Pimentas,
Aí pergunta, mas você mora aqui? Eu falo, não moro aqui. Não moro no Pimentas, moro no Vila Rio. Mas um vereador, quando ele é eleito, ele tem que se comprometer com toda a cidade. Ele tem que ser a voz daqueles que precisam e procuram o mandato. Então eu quero ser a voz, André, dessas pessoas que têm dificuldade de acessar o poder público municipal, de ter os seus direitos garantidos. Então, esse coletivo de pessoas que a gente chama de time da esperança, ele aponta o meu nome como um representante desse projeto, porque acredita que é possível, através da política, mudar a vida das pessoas. Já que você citou a educação no começo dessa sua resposta, eu queria que você fizesse um raio-x do que você enxerga como problemas, virtudes, se é que você enxerga que há alguma, no campo da educação, nas gestões do Guti. Queria que você apontasse um principal problema e que você, na sequência, apresentasse o que você propõe para resolver ou mitigar esse gargalo. Você fez um desafio agora, hein, André? Um problema só? Mas tudo bem, vamos lá. Eu acho que o principal problema hoje é não criar vagas mais no ensino fundamental e os anos iniciais. André, pensa, o PT governou Guarulhos 16 anos. Foi a maior expansão da rede municipal. Eu assisti, eu participei dessa expansão, eu vi. Você acredita que no começo do ano, não foi só um, não. Alguns pais e mães me procurando, eu não sou ainda vereador, viu, gente? Mas para trazer as queixas de que estava faltando vaga em pré-recreação. A gente tinha zerado essa fila. Eu não estou falando de creche, não. Quem aqui, o pai e a mãe que teve essa dificuldade esse ano, pode contar. Era coisa que a cidade de Guarulhos já havia conquistado. E nós assistimos esse ano esse retrocesso. Então, qual que é a solução para isso? Você ampliar, continuar uma política de ampliação da rede municipal, da creche ao ensino fundamental. Porque o que aconteceu da creche? Ampliou o número de vagas. Mas sabe como ampliou? Você terceirizou de qualquer forma. De qualquer forma. Não garante uma qualidade e não quero generalizar, porque sim, tem organizações sociais, ONGs, que prestam um bom serviço, mas falta fiscalização, falta supervisão por parte da prefeitura. Então, a solução é a gente ter nas nossas diretrizes ampliação da rede municipal. Ela não pode estancar para jogar para o terceiro setor. O poder público municipal tem condições de garantir a expansão da rede municipal, dar um salário digno para os professores. E assim, André, quando a gente olha, o orçamento desse ano da prefeitura vai chegar quase na casa dos 7,5 bilhões, quase 8, correto? Perfeito. 25% disso, você que está aqui nos escutando, 25% desse montante é direcionado para a educação. A questão é saber como esse dinheiro está sendo gasto. E aí eu, como vereador, você pode ter esse compromisso firmado. Eu vou fiscalizar, eu vou exigir a execução desse recurso de forma correta, para chegar onde tem que ser, onde é necessário chegar. Eu até lembrei, nessa manhã, nessa tarde, durante as minhas visitas, do saudoso professor Moacir de Souza, quando ele vinha apresentar para nós os projetos que ele estava desenvolvendo em educação, tinha um amor, tinha um carinho. Hoje virou número. Hoje a educação do nosso município só virou número. Não basta ter números, você tem que ter cuidado, você tem que acolher aquela criança que procura a rede municipal. Sem falar, fala tanto da educação inclusiva, conversa com um professor e uma professora a dificuldade que esses profissionais estão tendo, porque eu defendo a escola inclusiva, principalmente as crianças com transtorno autista, é necessário acolher. Mas se a estrutura não tiver adequada, preparada para aquilo, só fica uma inclusão, entre aspas, pela metade. Seja para o estudante, para o aluno, para a aluna, seja para o professor, a professora, seja para a equipe multidisciplinar que tem naquela escola. Então é necessário repensar o projeto de inclusão. Não é acabar, mas a prefeitura tem que olhar
de forma correta como incluir, mas de verdade, e não pela metade. 19.2, a partir de agora você nos acompanha apenas pelas redes sociais, YouTube, Facebook e também pelo Instagram. Envie sua mensagem, não esqueça de deixar o seu like. Se estiver gostando dessa entrevista, compartilhe também o link das nossas lives, seja no Facebook, seja no YouTube ou até mesmo pelo Instagram, nos grupos em que você discute a política aqui da nossa cidade. Só lendo a mensagem aí do presidente do PT municipal, Marcos Oliveira, que esteve conosco aqui na última semana. Boa noite, André, abraço para você e para o próximo vereador da cidade, Tiago Soares, um dos pré-candidatos mais preparados para ajudar Alencar a solucionar os problemas da cidade. Obrigado, presidente, pela sua audiência. Inclusive, 99 likes, quem deu 99 likes, deixa uns 100 likes, né, Tiago? Então, você que não deixou o seu like, 99, vamos pular para os 100 likes para a gente aumentar o engajamento do nosso programa. Tiago, como você também citou na última resposta, você falou sobre a terceirização e você deve saber que aqui no Radar de Notícias esse é um assunto que está na pauta quase que diariamente. Muitos passam por aqui e apontam a terceirização dos principais serviços, das principais áreas, como um dos, se não o principal problema da gestão do atual prefeito. Outros, por exemplo, acham que uma terceirização híbrida, um modelo híbrido, em que você não terceiriza 100%, mas apenas um segmento, é uma interessante alternativa. Pergunto para você o que você pensa sobre a terceirização dos serviços aqui na cidade de Guarulhos, se você é contra 100%, se você acha que um modelo híbrido pode funcionar, o que você pensa sobre isso? André, eu sempre vou defender o serviço público. Quanto mais integral ele puder ser, melhor. Claro que nós sabemos, por exemplo, o aluguel de carro, a frota própria não dá conta, é verdade, porque vai para o processo licitatório e demora muito tempo. Tem questões que você pode terceirizar, mas o serviço fim, como a gente assiste hoje na saúde, como a gente assiste hoje na educação, ou quando a gente viu o fim da Proguaru, privatizaram não, acabaram com a Proguaru, prometendo que ia melhorar o serviço de zeladoria da cidade. Olha, você pode bater os 4 cantos da cidade, até no Bosque Maia, vai ter reclamação da zeladoria da cidade de Guarulhos. Uns 4, 5 meses atrás, como eu tenho andado muito a cidade, e as pessoas reclamam, a praça que está em mau estado, e eu tenho feito vídeos denunciando a situação. E é uma coisa que não tem explicação. Mas eu sei o porquê acontece isso. Porque você contrata empresas que não tem a capacidade técnica para poder executar aquele serviço. Então, resumindo, sem falar os indícios de corrupção, os indícios de favorecimento, o que foi a gerir? O que foi a gerir? Vamos olhar o Hospital Municipal da Criança. Passa lá agora, tem um tal de um sistema, que esse sistema nunca está em operação. Uma vez eu estava lá no Seródio, na UBS Seródio, fazendo uma reclamação porque estava faltando fralda geriátrica, que uma pessoa me procurou, o Lucas, e um amigo meu me ligou, Tiago, eu estou aqui no Hospital da Criança, é o 3º dia que eu chego aqui para marcar a consulta e sempre fala que o sistema caiu. Eu saí lá do Seródio e fui até lá o centro de Guarulhos. Falei, eu vou gravar um vídeo aqui. Aí veio os funcionários, veio os terceirizados, não é com vocês. A questão é com quem gesta esse hospital. Né? Cadê a prefeitura? Cadê? Onde foi parar? Sumiu? Porque é isso que acontece. O apagão parece que está geral, né, André? Sim, foi tema de reportagem nossa da semana passada, inclusive. Assisti, inclusive. Gostou? Eu achei muito interessante. Isso é um retrato do atual gestão. Por isso eu sou do time da mudança. Porque não dá para continuar do jeito que está, viu? Bom, vamos falar sobre turismo. A gente sempre mapeia as redes sociais dos nossos entrevistados. Teve uma postagem do Tiago que eu gostei bastante, falando, citando dados da quantidade de pessoas que chegam à nossa cidade através do aeroporto. Gira na casa dos 250 mil pessoas diariamente. E qual que era o ponto da reflexão do Tiago naquele post? Vejam quantas pessoas chegam à cidade diariamente, mas percebam como Guarulhos, a segunda maior cidade do maior estado do país, não é atrativa do ponto de vista turístico. Pergunto a você, Tiago, por que você acha que Guarulhos não é atrativo?
uma cidade com essa capacidade, 1,5 milhão de habitantes praticamente, e o que você acha que é possível ser feito para que se torne um polo atrativo de turistas? Não, André, e até o que chamou a atenção para esses dados e de onde partiu essa reflexão que eu quero fazer com a cidade? Foi do próprio deputado Alencar, né? Ele também tem falado um pouco sobre isso. Eu acho que primeiro porque não é atrativo, porque você tem poucos espaços comerciais, público-privado, para atrair essa... Porque não é um turismo que a pessoa vai passar uma semana na cidade, ela está em transitória, em mobilidade, é uma conexão. Mas se ela parou na cidade de Guarulhos para fazer uma conexão e ela vai num hotel lá na Avenida Paulista, mas por que ela vai para a Avenida Paulista? Porque lá ela vai encontrar uma rede de restaurante agradável, ela vai encontrar uma rede de entretenimento agradável, tem várias, vamos dizer, opções. E na nossa cidade, claro que a gente tem uma rede hoteleira que não é desconsiderável, ao contrário, tem, né, grande, mas não adianta só ter a rede hoteleira. Você não ter um investimento massivo, né, para estimular, né, que a rede de entretenimento se desenvolva. Né? A gente tem o Adamastor, que foi no nosso período, mas só o Adamastor não supre a necessidade. E além, eu vi o debate que vocês fizeram ali sobre o calçadão do centro de Guarulhos e tal. O que a prefeitura tem feito ali para atrair, né, as pessoas para o comércio local da Dom Pedro, por exemplo? Nada, só põem só os fiscais para ficar correndo atrás dos marreteiros. Não tem uma política pública para pensar. Então eu defendo, né, que a gente pense um plano de desenvolvimento econômico. Né? Para você pensar um plano de desenvolvimento econômico, olhando o turismo, olhando como a gente atrai, quem é o perfil das pessoas que circulam pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos. Não adianta falar que é só a porta da cidade de Guarulhos, a porta da entrada do estado de São Paulo, que é a entrada do Brasil. Se você não chama aquelas pessoas, você não diz, aqui onde você está descendo é a cidade de Guarulhos. E na cidade de Guarulhos nós temos isso, nós temos aquilo, temos possibilidades. Porque já pensou se 1%, dá em torno de, se a gente for fazer alguns cálculos, dá em torno de, se 1% dessas pessoas, que dá 2.500 pessoas, ficassem em Guarulhos, o quanto a nossa economia ia desenvolver, seja a rede de comércio, seja, né, a rede hoteleira. Então eu defendo que a gente construa um plano, vamos chamar os comerciantes, até os industriais, porque tem também, né, um peso importante. Vamos chamar a sociedade para conversar, para dialogar. Eu tenho certeza que a gente vai construir um plano à altura da cidade de Guarulhos. E sabe qual é o problema, André? Isso me incomoda muito. A nossa cidade é uma cidade grande, de oportunidades, mas se comporta como pequena, como tacanha, como se fosse uma vírgula da cidade de São Paulo. Não, Guarulhos é muito maior que isso. Então eu acredito que olhar o aeroporto não como algo, um peso para a cidade. Nós precisamos olhar o aeroporto como uma oportunidade de crescimento econômico e que seja distribuído também. Não seja só para uma parte da cidade, que esse ganho seja para toda a cidade. Maravilha. Você citou o Adamastor no começo da sua resposta, né? E muitas pessoas aqui no nosso chat endossando o que você falou, né? Por exemplo, a Sueli Santos colocou o seguinte: fiz parte da inauguração do Adamastor, hoje está abandonado. E deixa eu ver aqui, mais alguém mandou que dá até dó de ver, eu acabei perdendo aqui o comentário. Acho que foi a Dari Barbosa, ela disse que hoje o Adamastor dá até dó de ver, diz que a cultura de Guarulhos está sucateada. Então a nossa audiência dando razão a você, Thiago. Sabe o que é, André? A atual gestão, pela uma visão neoliberal, né, tem nojinho do que é público. Tem nojinho. O que é público eles vão sucateando, vai deixando de lado. Só o privado presta, e não é bem assim, né? O prefeito que vai muito para a Europa, ele podia andar, ver como que Barcelona se desenvolveu, como as principais, a Paris se desenvolveu. Teve muito dinheiro público. Para de ter antipatia com o que é público, cuide do público, que o privado
também garante as condições para se desenvolver. Tiago, você não disputou a última eleição, então tentará agora, né, nessa vez, a chegar ao Legislativo Guarulhense. E eu pergunto para você o seguinte, caso você venha a ser eleito, queria que você apontasse o seu ato número 1. Qual vai ser a sua ideia prioritária, o seu pontapé inicial na condição de parlamentar? Qual seria? Meu compromisso número 1, como eu falei, minha história é a educação, ela sempre trilha a minha história. É a educação e o combate ao racismo, por fatos, né, por vivenciar. Então, o primeiro ato que nós vamos fazer é apresentar, né, um estatuto, né, vamos dizer assim, da educação antirracista da cidade. Já tem um plano de educação municipal que, se a gente for olhar, a execução não está sendo correta. Nós vamos rever esse plano e vamos propor alteração nesse plano municipal, via projeto de lei. Maravilha. Esse é o primeiro ato, compromisso nosso. Maravilha. Tiago, quero falar contigo sobre o candidato que você apoia, né? Não sei se vocês conseguem ver pela TV, mas o Tiago está aqui com um adesivo grande, vermelho, time do Lula, aparece ele, o presidente Lula e o deputado federal Alencar Santana, pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, correligionário do Tiago, ele que tenta ser eleito ao comando do Executivo Municipal. A gente sempre faz uma ressalva aqui quando citamos pesquisas, a ressalva é de que a pesquisa ela é um retrato do momento. E nós estamos há pouco menos de 4 meses da eleição, o que significa que muita coisa pode mudar. Mas no momento, né, considerando a foto do momento, a última pesquisa do Paraná Pesquisas, por exemplo, divulgada no dia 30 de maio, se a minha memória não falhou, aponta que se a eleição fosse hoje, o segundo turno seria disputado entre o ex-prefeito Eloy Pietá e o deputado estadual Jorge Wilson. Pergunto para você o seguinte, Tiago, qual você acredita que é o principal trunfo para o Alencar subir nas pesquisas e chegar ao segundo turno? E se você acha que é as vindas do Lula, a vinda do Lula, essa proximidade do Alencar, e se você acha que é esse, por que você acha que esse é algo que pode catapultar a campanha do Alencar? O Alencar é o novo ciclo do campo progressista na cidade de Guarulhos. É o novo com condições, com experiência, está preparado e ele tem capacidade de juntar setores para além do nosso campo progressista. Eu acredito que nós vamos estar no segundo turno, né? Hoje é uma foto, respeitamos a foto, não brigo com pesquisa, né? O que está colocado aí, eu acho que não só do nosso lado, do lado de lá também vai ter surpresa. O segundo turno vai ser diferente do que a foto de hoje. Não tenha dúvida disso. O segundo turno vai ser diferente. Existe uma polarização colocada. De um lado é o time do Lula e do outro lado é o time do ex-presidente. E eu acredito que o Alencar é o nome para representar o time do Lula. Eu tenho um respeito enorme pelo ex-prefeito, Eloy Pietá, né? Parte da história dele, eu faço parte dessa história, mas ele optou ir para o centrão. E o Alencar manteve no nosso campo progressista, e é isso que a gente vai batalhar até o dia 6 de outubro. Mas eu não tenho dúvida, o Alencar é o novo ciclo do campo progressista na cidade de Guarulhos, e a cidade quer o novo. O Alencar, ele não está pensando na cidade para 4 anos. O Alencar está pensando na cidade para 20 anos, planejar a cidade, porque não dá para a gente fazer coisa só de 4 em 4 anos. Então, além de defender o legado do PT nos 16 anos que governou a cidade, ele vai poder, juntos com os partidos aliados, apresentar um programa que seja de acordo com a realidade de Guarulhos e que pense a cidade de Guarulhos para os próximos 20 anos. Então, eu acompanho, André, né, estou no PT, né, de muito tempo, né, desde os meus 18 anos de idade, no PT, na política desde os 14. Eu vi o Alencar virar vereador. Ninguém acreditava que o Alencar ia virar vereador. Eu vi o Alencar sendo eleito deputado estadual com mais de 110 mil votos na cidade de Guarulhos. E eu vi o Alencar virar deputado federal quando o Lula estava preso. E tinha o ex-prefeito também disputando. Então, a ousadia é o nome do Alencar e é por isso que a gente acredita. Nós somos da geração que chegamos
sem desmerecer a que passou, mas é a geração que quer governar Guarulhos, quer mudar a vida do guarulhense. Não poderia deixar de fazer uma pergunta. Eu sei que você já citou o Eloy, disse que tem muito respeito, mas como alguém que é um militante histórico do PT, eu ainda vou querer que você fale sobre o Eloy, mas só pegando carona nessa sua última resposta, você falou que tem uma polarização que seria, de um lado, o time do Lula versus o time do Bolsonaro do outro. Dados do Tribunal Superior Eleitoral da última eleição presidencial vencida pelo presidente Lula. Aqui em Guarulhos, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve 53,67% dos votos no segundo turno, enquanto o presidente Lula teve 46,33%. Ou seja, em outubro de 22, há menos de 2 anos, a maioria da cidade foi bolsonarista. O que te leva a crer que 2 anos depois, o time Lula teria mais votos do que o time Bolsonaro, visto que no último pleito a cidade foi mais bolsonarista? Se você pegar 2004, nós reelegemos no primeiro turno. Em 2006, no segundo turno, o Lula não ganhou em Guarulhos. Em 2008, nós fizemos a sucessão. No segundo turno, em 2010, se não me falha a memória, nós também não ganhamos na cidade de Guarulhos. São eleições diferentes, apesar da polarização. Não dá para negar a polarização, ela está colocada. Mas o que vai contar também é quem tem um plano para a cidade. O que vai contar é o Hospital do Bom Sucesso, que está abandonado, tiveram 7 anos para entregar, 2 andares e não entregaram. O que vai contar é o Hospital Dona Luísa, que está abandonado. A UPA Paulista, que precisava ter condições melhor. O que vai contar, o atual governo não entregou uma casa nova. E o governo Lula já mandou para cá Minha Casa Minha Vida, 900 unidades, mas vamos ver se tem agilidade. Então o que vai contar também é isso. Antes de tudo tem a cidade colocada, os problemas da cidade. O trânsito está horrível, você para deslocar de um lado para o outro no horário de pico você fica de 1 a 2 horas. O transporte está péssimo. Né? Nem vou falar que falta ar-condicionado, porque nem tem no transporte. Você que utiliza o transporte público, você sabe o que eu estou falando. Você anda que nem uma latinha de sardinha. E o Alencar vai apresentar soluções para enfrentar esses problemas da cidade. Por isso que eu disse que é um novo ciclo do nosso campo, campo progressista na cidade de Guarulhos. Passa por aí, então, um pouco do que você pensa sobre o ex-prefeito Eloy Pietá? Eu te pergunto isso porque você que acompanha a nossa programação, você já deve ter ouvido nós trazermos aqui que alguns dos críticos do Eloy dizem que ele foi um mau perdedor. É isso. Você acha eu que estava na mesma mesa que o companheiro Eloy Pietá há 4 anos. Eu defendi a candidatura do companheiro Eloy Pietá há 4 anos atrás. E ele falou naquela mesa que se ele não ganhasse a eleição, se ele ganhasse, ele queria ser reeleito. Mas se ele não ganhasse a eleição, ele abriria a mão para o deputado Alencar, há 4 anos atrás. Então, a militância petista tem uma certa mágoa pelo fato dele não ter cumprido a palavra e ter ido para o Centrão. Isso que nos chocou mais. Maravilha. Tiago, 19h20, eu queria, como faço em todas as entrevistas aqui, passar a palavra para você, mandar o seu último recado, falar as suas considerações finais. Claro, também, se alguma ideia que é central do que você pensa para a cidade, você não conseguiu abordar pelas minhas perguntas, então fique à vontade para você mandar o seu último recado, fazer suas considerações finais, mas desde já, em nome de toda a direção aqui do Radar de Notícias, agradecer pela sua presença, uma entrevista muito elucidativa, de forma muito didática, de forma muito franca, você expôs tudo que você pensa. Agradeço pela honestidade na forma como que você lidou com a nossa entrevista. Então, fique à vontade para você mandar o seu último recado e desde já desejando sucesso, que você volte mais vezes aqui ao Radar. André, eu quero agradecer muito o espaço, né? Eu que nunca disputei, eu sou um cara de bastidor da cidade, né? Então agora eu estou indo botar a cara no sol, então a gente tem um pouco de dificuldade, que as pessoas não conhecem a gente, então abrir o espaço aqui para nós é muito importante para a gente poder apresentar nossas ideias. O que eu quero dizer para quem está nos acompanhando é, ao invés de ficar reclamando dos políticos, procure aquele que mais te representa. Eu tenho minhas ideias, estou colocando elas aqui à disposição. Se puder seguir nossa rede social, Thiago Soares Gru, será muito importante.
e dizer que não vamos perder a esperança. É possível, através da política, transformar a vida das pessoas, transformar a vida da cidade, e é nisso que eu acredito e é isso que me move para poder chegar no dia 6 de outubro, se vocês permitirem, estar eleito e lutar por uma Guarulhos cada vez melhor. Tiago, te agradeço mais uma vez pela sua presença. Não podia terminar essa entrevista sem antes agradecer ao Luiz Fernando, um dos seus assessores, Sim. que entrou em contato comigo, nos ajudou, esteve participando, ajudando. Acho que ele estava aqui no chat também. Acredito que deva ser o mesmo Luiz Fernando. Ele mesmo. Então, uma pessoa engajada que nos ajudou. Obrigado, Luiz Fernando. Conte conosco. Obrigado pelo suporte também. Agradecer ao Tiago mais uma vez, a todos que mandaram as suas mensagens. Temos mais um programa amanhã, mas para mim já estou muito satisfeito, muito feliz por tudo que nós conseguimos na edição de ontem e de hoje. Não só nesses 2 dias, mas esses 2 dias são emblemáticos porque nós ultrapassamos a meta dos 100 likes, né? A marca dos 100 likes. Então, entrevistados que trouxeram audiência, que trouxeram um público engajado, e o que a gente pede em troca, além da sua audiência, é que você fale do Radar de Notícias, que você compartilhe o Radar de Notícias, que você divulgue o nosso programa, que você deixe o seu like para que as ideias do Tiago, para que as ideias do Rafa Marques e de tantos outros que passam por aqui cheguem a mais pessoas. E sabe por que é importante que você deixe seu like e se inscreva? Primeiro, porque nós queremos chegar aos 5 mil inscritos, Tiago. Isso. E segundo, porque você verá aqui, e somente aqui no Radar de Notícias, a melhor e maior cobertura da eleição municipal da cidade de Guarulhos. 2024 é um ano muito importante para o futuro da nossa cidade e você, apoiando o Radar de Notícias, você fortalece o jornalismo independente, o jornalismo profissional e a imprensa da cidade de Guarulhos. Agradeço então a todos vocês que estão participando diariamente, cada vez mais, com um like, com um comentário, com a denúncia, com a reclamação e nos dando suporte para avançar e crescer cada vez mais. A gente encerra por aqui a edição de hoje com o Tiago, com o Rafa Marques e amanhã, quinta